a pandemia está ajudando a gente repensar bastante as nossas atitudes. Está sendo mais visível. Eu acho que é um momento difícil, mas que está afetando muito a nossa noção de humanidade, porque está obrigando a gente a olhar o outro, não como o outro, mas como alguém igual a gente. Principalmente porque não adianta ter dinheiro se não tiver saúde. Eu acho que dessa forma a pandemia está ajudando, está fomentando a pesquisa, está fazendo com que a gente busque o bem-estar dos outros e não só dos nossos. Eu acho que nós, que eu até comentei semana passada, né? Eu acho que nós ainda somos movidos vamos dizer assim, a mais o lado da dor, né, do que do amor. Então, com certeza, isso que estamos passando é um motivador, é um sensibilizador das nossas obrigações e do conhecer a nós mesmos, primeiramente, né? Eu acho que a primeira reforma que se faz é a nossa, né, de dentro para fora. Então, isso acho que é uma oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando de rever os nossos conceitos. Essa pandemia veio nos trazer esse momento para a gente olhar para a gente dentro da gente e ver o verdadeiro sentido da vida, que muitas vezes a gente, com tanta ocupação, não via, a começar pela família. Muitos estão se conhecendo agora, maridos, esposas, filhos, porque o corre-corre da vida não dava para ninguém olhar para o lado, muito menos os amigos, o outro, o próximo. E nesses já 8 meses, caminhando para 9, né, que nós estamos, nós tivemos bastante tempo para realmente ver o sentido verdadeiro da vida. Nós não precisamos de nada. Não precisamos de carro, não precisamos de roupa bonita, não precisamos de sair, não precisamos de festa, precisamos em termos, né? A gente precisa desse contato social que a gente falta, mas nós vivemos sem tudo isso. Porque todos nós, um dependemos do outro. Como a Flávia falou, o nosso irmão é igual a nós. Não adianta, porque eu dependo de... Isso veio nos mostrar que todos nós dependemos um dos outros. Não tem ninguém superior. As coisas não andam sozinho com uma pessoa. Nós dependemos de tudo, do mais humilde servidor. Aquele servidor da limpeza. Se ele não fizer a higienização numa sala cirúrgica, num hospital, como vamos ter saúde? Os nossos servidores de limpeza, se não limparem as ruas, como vamos? São pessoas que não são vistas. O doutor, o presidente, o diretor, mas todos precisam dos outros. Ninguém funciona sozinho. A pandemia veio nos mostrar. Mais do que uma guerra, né? Hein? Mais do que uma guerra. Que se fosse uma guerra, os grandes já teriam exterminado os pequenos. Os ricos teriam comprado... E isso não. Isso aqui quer dizer, vem dos grandes para o pequeno, então não tem essa de poder, né? Um vírusinho minúsculo que ninguém enxerga. E nós descobrimos que faz falta um abraço, faz falta olhar um amigo, faz falta... Oi, muito bem-vinda! Faz falta muita coisa e outra coisa, o nosso excesso dentro de casa. Cada vez que você passa o olho, você vai tirando. Coisas que não precisam. Você tira. O mundo está mudando.
Eu acho, Flavinha, que eu também tenho essa esperança muito positiva de um mundo melhor. Eu sempre vejo que a gente, com essa pandemia, vai sair melhor. Não vai na 100%, porque 100% nem Jesus conseguiu. A gente leu até, falou sobre os 2 primeiros livros do Pentateuco de Moisés, né? O primeiro livro, que é o Gênese, o nosso é a Gênese, o dele é o Gênese, né? Que foi um nome dado, o Gênese quer dizer origem, nascimento, criação, que foi o nome dado pela Septuaginta dos hebreus, tá? E o segundo livro, o Êxodo, Êxodo quer dizer saída, partida, que dava exatamente os anos em que eles saíram do Egito depois daqueles anos todos de sofrimento, de escravidão. E hoje a gente começa com o terceiro livro do Pentateuco do Moisés, que é o Levítico. Levítico, esse terceiro livro do Moisés, é do original do hebraico Torá. Ele é o terceiro livro e ele quer dizer Vaikra na língua deles, ou seja, chamado por Deus. Ele é uma referência aos levitas, a tribo de Arão, que foram os primeiros sacerdotes judaicos. É um livro teocrático tratando quase exclusivamente das vidas sacerdotais, mas a maioria dos seus capítulos de Deus do Monte Sinai a Moisés, com a missão de repeti-las aos israelitas sacerdotes durante o Êxodo. Conta como realizar as ofertas no tabernáculo e como se portarem enquanto estiverem acampados à volta do santuário. Ele foi escrito primordialmente para a liturgia judaica no exílio, durante toda aquela caminhada, centrada na leitura e na pregação, ou para incluir os fiéis nos templos de Jerusalém e de Samaria. Esse teocrático, ele tem caráter legislativo, apresenta em seus textos o ritual dos sacrifícios, normas do período de pureza e impurezas, que são as impurezas, que dar à luz era considerada impureza, doença de pele, toda ela era era impureza, mofo, deixar a roupa mofar, ter líquido, ou corrimentos, ou gonorreia, tudo isso nesse livro teocrático, no terceiro, é dito como impureza da pessoa. Tá? A lei da santidade, no calendário religioso, tem uma exceção de trechos históricos nos capítulos 8 e 24. São as leis que narram as santificações, os códigos sacerdotais, os códigos das santidades, e também o apêndice que traz os votos, atingiu o seu formato atual durante o período persa, ou seja, foi escrito durante todo esse tempo e ele terminou e teve o seu formato no período persa, que era de 538 a 332 a.C. O quarto livro é chamado Números. Ele é derivado do latim numeri. É uma referência aos 2 censos dos israelitas, resultado de uma edição sacerdotal de uma fonte jadeísta realizada no início do período persa, século II. Começa no Monte Sinai, onde os israelitas haviam recebido suas leis e renovado a sua aliança com Deus, que passou a habitar entre eles no tabernáculo. E a próxima missão, então, era tomar posse da terra prometida. O recenseamento do povo no Monte Sinai e os preparativos para a retomada da marcha, capítulo 1, versículo 10.6, diz: Deus manda Moisés numerar as tribos. É a primeira parte do livro. A pontuação é contada, a população é contada e os israelitas reassumem a jornada, mas logo aparece um rumor sobre as dificuldades da viagem, rumor entre os povos, entre os soldados, entre o povo que iria transitar para essa passagem. E os questionamentos
sobre a autoridade de Moisés e Arão e Deus sobre aquilo. Então, destrói nessa contagem que Deus mandou Moisés fazer, foram destruídos aproximadamente 15.000 pessoas de várias formas variadas. Por quê? Eles adoeceram, eles tiveram peste, eles tiveram brigas entre si e foram destruídos. E aqueles que eram suspeitos eram mortos pelos soldados. A história da jornada do Monte Sinai, o envio dos espiões até Moabe e o relato que eles fizeram é a segunda parte do livro, ou seja, as murmurações 8x do povo contra as dificuldades que teriam no caminho. Eles previam que poderiam ter dificuldades, então eles não queriam transitar em direção à Terra Prometida. E o medo deles e o comodismo que eles estavam, eles então começaram a murmurar dificuldades. Capítulo 10, versículo 11, 21 e 22. Eles então chegam até a fronteira de Canaã e enviam espiões para reconhecer realmente o terreno e a política de uma temerosa condição encontrada no caminho. Eles tinham que fiscalizar para ver se aquela dificuldade murmurada pelo povo realmente existia. Os israelitas se apavoram, têm muito medo e desistem, mesmo os espiões tendo voltado com cesta cheia de alimento, de uva, de frutas, de carnes. Eles então desistem de se apoderar do território que Deus havia dito, a terra prometida. Deus, então, condena-os todos à morte no deserto, até que uma nova geração possa crescer para assumir a tarefa. Por quê? Aqueles daquela época estavam pegando o seu comodismo da época, do local, com medo de ir e de sofrer de novo. Eles queriam permanecer e não ir para a terra prometida, mas Deus queria que eles fossem. Como eles teimaram e não foram, Deus os colocou para andar no deserto e morrer todos. Só sobrariam os novos, que eram reencarnantes. Tá? A nova geração, na planície de Moabe, antes e pronta para cruzar a planície do Rio Jordão, é a terceira parte do livro, capítulo 21, versículo 21 ao 36. Em suma, este livro de interesse histórico fornece detalhes acerca das cotas dos israelitas no deserto e os acampamentos. O recenseamento do povo no Monte Sinai, a contagem que podem lutar, dos homens que podem lutar, dos homens com mais de 20 anos, e a tribo de Levi foi isentada e ficou fora do censo. Por quê? Eram pessoas novas, dispostas, espíritos recém-encarnados. E o povo de Levi era aquele povo que obedecia e que seguia a Deus realmente. Os preparativos para retomar a marcha da Terra Prometida, a história da jornada do Sinai até Moabe, com o envio dos espiões que retornaram com uvas de Canaã, dizendo que a terra era muito abundante e dela emanava leite e mel, mas com relatos e murmúrios de dificuldades que teriam no caminho, reclamaram contra Deus e foram punidos com fogo. Moisés reclama da teimosia dos israelitas e os seguem para o deserto de Parã. Os eventos da planície de Moabe, com o povo feito censo para recontagem, os homens que permaneciam eram os com mais de 20 anos. As fronteiras de Canaã são explicadas. A terra prometida foi dividida por sorteio, sob o comando de Eleazar, Josué e os 12 príncipes das tribos. E Moisés, então, recebe ordem de nomear Josué como seu sucessor. Ou seja, este livro é a história de como eles fizeram e nos mostra, dentro da Bíblia antiga, que o homem reclamou, o homem deixou de cumprir ordens divinas, que era mais direta porque eles não entendiam os ensinamentos. O que o Moisés passava era muito difícil, porque eles
diziam, não, nós somos iguais, por que nós não ouvimos? Por que só você é que recebe? Então, eles começaram a duvidar do próprio Moisés. O que Deus fez? Os puniu por mais anos e anos, fazendo nascer geração nova, porque aqueles novos iriam cumprir o que ele queria que cumprisse para conseguir a terra prometida. Essa é a história do 4º livro. O 5º livro é chamado de Deuteronômio, ou seja, é a segunda lei em hebraico, é chamado de Devarim. O título em hebraico é derivado do primeiro versículo, Ela Devarim. Estas são as palavras que Moisés falou. Essa é uma referência à frase da Septuaginta, uma segunda lei, e subentende-se ou a reedição ou a síntese das leis anteriores com um estilo diferente, parecendo o começo de uma nova história daquele povo eleito, que eram os mais novos, que a maioria dos mais velhos ou tinham morrido, ou tinham sido matados, ou tinham morrido no fogo. Contém o Deuteronômio os discursos de Moisés no deserto, aquele povo todo, e durante o êxodo do Egito para a terra prometida por Deus. E os discursos contidos nesse livro reforçam a ideia de que servir a Deus não apenas seguir a sua lei, mas repetindo-as para as gerações a seguir. E dentro em breve morariam nas casas, nas vilas e cidades da terra prometida. Ou seja, era apenas cumprir os ensinamentos que Deus estava mandando naquela época à cultura daquele povo. Não é uma simples repetição das leis anteriores, mas o Deuteronômio oferece complementos, esclarecimentos e modificações sobre o primeiro livro que tinha sido escrito, e está dividido em 3 sermões ou homilias, proferida por Moisés a todos os israelitas, na planície de Moabe, antes de chegarem à entrada da terra prometida. Relembra os 40 anos vagando pelo deserto e termina com a exortação para que se observe a lei mosaica. Relembra aos israelitas a necessidade do monoteísmo, da observância das leis de Deus, que lhes entregou no Monte Sinai, da qual depende a posse da terra que irão conquistar. Oferece também o consolo de que mesmo que Israel se mostre infiel e por isso perca a terra, com arrependimento tudo poderá ser restaurado, ou seja, reconhecer o próprio erro. Ele chama Israel, mas os israelitas, se o povo de Israel, né, se mostrar infiel acerca da terra prometida, o arrependimento, o ato que eles tiverem de arrependimento, poderá ser restaurada a vida e ser de novo prometido por Deus. Mas eles têm que fazer a força para chegar, porque Deus não pode entregar na sua bandeja, na sua mesa, na sua cama. Existe o nosso esforço de cada um. Nos versículos finais, Deuteronômio, capítulo 34, versículo de 10 a 12, a frase mais impactante é: não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, por causa da descrença do povo. Então, Deus não enviou o que poderia ser a continuação do Moisés. Aí, na próxima semana, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, que foi a última mensagem recebida de Moisés de Deus. Deus deu para ele, então, como o povo estava naquela situação e ele já estava prestes a partir para o mundo superior, Deus passou para ele os 10 mandamentos, explicando tintim por tintim, na forma em que aquelas pessoas pudessem entender por quê. Todos os livros que ele fez, os ensinamentos dados, o sofrimento passado, teve que passar gerações para chegar numa gerações mais nova e dar continuidade. Então, por último, Moisés psicografou de Deus, né? Deus passou para ele,
ele não escreveu. Segundo a história, os 3 pesquisas que eu fiz, os 10 mandamentos veio escrito na pedra por uma luz muito forte e que era como um raio. Tá? Então, só que quando Moisés chegou lá na aldeia, ele viu o pessoal, que ele ficou muito tempo fora, o pessoal adorando um Deus, ele quebrou a pedra. Semana que vem a gente continua. Doutora Olga, muito, muito interessante e muito atual essa leitura que nos foi feita hoje. Você veja que o povo que saiu do Egito, 40 anos vagaram para o deserto, esses 40 anos houve que lutas políticas entre eles, uns se matando com os outros, luta pelo poder. Eles sempre preocupados com o lado econômico e nunca mais com o lado espiritual. A preocupação era o lado econômico. Quando se falava em terra prometida, eles pensavam que a terra estava prontinha para eles serem recebidos naquela terra sem fazer nenhum esforço. Ou seja, chegar lá e receber de Deus um presente. E que não é muito bem assim. Que hoje está acontecendo a mesma coisa. Interessante, esta semana eu vi o lançamento do livro do Obama. Ele escreveu um livro que também chama A Terra Prometida. Ou seja, até hoje nós continuamos buscando a Terra Prometida, mas a Terra Prometida material. E não é a Terra Prometida material que nós temos que buscar. Ela não existe, porque a Terra material, ela é o nosso bem-estar, mas ela não é suficiente, não é a verdadeira. Porque a Terra Prometida é a nossa terra de paz, de espiritualidade, de tranquilidade. Estamos passando uma pandemia. O que se discute? Se discute também numa Terra Prometida, mas numa Terra Prometida material. Que passe a pandemia e a economia volte a funcionar novamente e voltemos novamente a destruir o planeta. Mas não se está pensando em construir uma Terra Prometida com bases sólidas de fraternidade, de solidariedade, de amor, de compreensão. E isso, em todas as nossas reuniões que nós fazemos, sempre nos falamos nisso. As pessoas precisam ser mais humildes, se doar mais, ser mais caridosas, exercer essas virtudes que Deus colocou dentro de nós como instrumentos necessários para conseguir a Terra Prometida. Então, veja, em outro contexto, nós estamos vivendo isso hoje. Aquilo que os israelitas viveram, aqueles povos que saíram do Egito, que eram subjugados economicamente pelos faraós, vagaram pelo deserto 40 anos, e nós continuamos vagando também, e anos, e anos, e anos, e anos, e vamos continuar vagando. Como é bem clara a questão histórica, como ensina isso aí que nós estamos vendo agora, tem clara a questão histórica, que dá muito bem fazer um paralelo para hoje. E temos que compreender e refazer nossos pensamentos, nossa forma de viver, nossa forma de atuar, nossa forma de agir. Nós precisamos, estamos doentes, precisamos tomar os remédios, os comprimidos de fraternidade, de solidariedade, de caridade e amor. E como no Espiritismo diz que a reforma é íntima, só nós que podemos tomar essa medicação, ninguém mais. Ninguém mais pode dar isso para nós. Não podemos esperar dos líderes, dos profetas, dos salvadores da pátria, não existe. É o trabalho de cada um fazendo para a gente conseguir essa tão sonhada Terra Prometida, que é oferecida lá na época ainda da saída do êxodo liderado por Moisés. Moisés era um líder, mas ele sozinho não conseguia fazer tudo isso aí, não. E logo em seguida caía no descrédito. Se faltava alguma coisa, ele caía no descrédito e começavam todas as lutas políticas como acontecem hoje. Nós temos que pedir a Deus para a gente que nos ilumine nosso coração e desperte nossas virtudes em nossas vidas e coloquemos em prática. Muito bacana a leitura de hoje. Graças a Deus. Mais algum comentário? No caminho de Moabe, eles mandaram os espiões voltaram com cestas repletas de frutas, de material de lá da Terra Prometida, que era para onde eles tinham que ir, que tinha água, tinha sombra, tinha tudo.
eles ficaram simplesmente na preguiça, duvidando do Moisés, mesmo com aquelas cestas cheias, mesmo com o que Deus tinha mandado de mensagem para eles. Ah, não, nós vamos tomar sol de novo, nós não, vamos ficar aqui mesmo. O que Deus fez? Plantou o joio, plantou sua semente, vai ter que colher. Não podemos separar, porque o joio está todo misturado. Então, os mais novos que vinham nascendo foram que reconstruíram aquele povo. E os outros ficaram ali, sofrendo, por quê? Por preguiça, por descrença de atravessar um caminho para chegar numa terra que Deus havia preparado pelos, como é que eu te digo? Pelo que eles haviam passado. E aquilo eram resgates. Eles tinham passado resgate lá no povo do Egito. Tinham sofrido ali, burilado, mas mesmo assim a fé não prevaleceu. A desconfiança do conformismo, do comodismo imperou. Ou seja, houve o fogo, houve a morte, o desencarne, e Deus falou, não, então vamos começar a nova geração. E é isso que o Vitor falou. Nós estamos do mesmo jeito, só que não veio a bomba como viria. Jesus foi tão bondoso que na negociação, na conversação com Deus Pai, conseguiu que viesse um bicho e não a bomba atômica. Um bichozinho pequenininho, mas que iria abrir os corações e ajudar a cada um a fazer a sua própria reforma íntima, sua evolução. Então vamos, nesse momento, diante de todas essas leituras que nos fazem refletir sobre as nossas atitudes do tempo em que caminhávamos com Moisés. Todas essas chamativas que Deus vem enviando a nós para que haja uma mudança, para que a gente cure essa enfermidade da alma que não conseguimos ainda ver, sentimos na pele, estamos presenciando desencarnes, não só os desencarnes coletivos, mas os desencarnes individuais, através do bichinho comentado pela doutora Olga, que veio para nos alertar que estamos doentes do corpo e principalmente da alma. Então é com esse pensamento que, levando o pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, ao querido Mestre Jesus, amigo de caminhada, ao mentor espiritual de cada um de nós, ao mentor espiritual da nossa casa de oração, ao mentor da nossa comunidade, ao mentor espiritual do nosso Brasil. E vamos rogar humildemente, ajoelhados aos pés de Jesus: Mestre, conduza-nos por caminhos em que consigamos modificar a nossa alma para o bem, para o amor, para a vigilância, para a caridade ao próximo, para a benevolência, para a tolerância com os membros de nossa família. Ensina-nos, Mestre, a caminhar suave, com amor,
estendendo nossas mãos em benefício daqueles que nos procuram, pedindo uma palavra amiga, um ombro que possa ouvir suas necessidades. Ensina-nos, Jesus, para que no próximo mês, em que na Terra se celebra o nascimento do Cristo, que possamos estar mais sensíveis às necessidades que nos cercam. Temos muitas coisas materiais das quais não necessitamos, e quantos ainda não têm o que temos. Não precisamos, nesse tempo de pandemia, mais do que uma vestimenta, uma sandália, é muito pouco. Vamos saber distribuir com aqueles mais necessitados do que nós. Nós somos necessitados de mudanças morais, mas os nossos irmãos são necessitados de coisas materiais, além de alimentos que possam ajudá-los a sobreviver. Ajuda-nos, Jesus, a termos dentro do coração amor para saber distribuir, que o nosso coração possa brilhar com alegria, paz, bem-aventurança, e que as nossas mãos sejam estendidas em benefício do próximo. Que assim seja. Graças a Deus. O item 11 do capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica
é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tomardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Isso é a mesma coisa de todas as leituras. Você vê como que as coisas se coincidem. Sempre se encaixam, né? Quem fez a indicação foi a Dai. Foi a Dai que indicou o tópico. Pois é. Linda. Entendeu? Então, aqui, resumidamente, nos mostra que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque é a casa do nosso espírito. É aonde a gente vai possibilitar a nossa alma a desenvolver, a se evoluir, né? Se nós não cuidarmos do nosso espírito, não é? Nós abreviamos a nossa vida e, consequentemente, o tempo que teríamos, digamos assim, para abrigar a nossa alma. Então, o Espiritismo veio mostrar isso, diferentemente das outras seitas que usam o martírio do corpo, né, a flagelação e tudo. O Espiritismo ele veio mostrar bem a importância de se cuidar do corpo, como a casa da nossa alma, né? Não abreviar esse tempo para que a nossa missão de aprendizado seja cumprida no tempo que Deus determinou, né? Que está determinado para cada um de nós. Basicamente seria isso. Agora vocês aí vão dar o ponto de vista de vocês. Temos que cuidar bem do corpo, porque ele é um instrumento de evolução da nossa alma. O corpo precisa estar, segundo a leitura, saudável, ágil e vigoroso. Então, que a gente saiba, que a gente possa, né, fazer as reformas necessárias, as reformas morais necessárias para chegar à perfeição, mas sem maltratar o corpo. Que o corpo seja o nosso veículo que nos conduz, que nos leva ao aprendizado principal e primordial, que é amar primeiramente a Deus e amar também ao próximo como a nós mesmos. O corpo, um instrumento de manifestação da nossa alma, né? Das nossas dificuldades, das nossas facilidades, daquilo que realmente somos, por estarmos num mundo material, é de extrema importância o cuidado dos dois corpos, né? Físico e espiritual. E quanto maior a sintonia entre eles, melhor nos sentimos, melhor nos credenciamos para cumprir a nossa jornada, né? E realmente a doutrina espírita é muito atual, né? É impressionante como ela é atual, que vem de encontro realmente aos ensinamentos de Jesus, que não precisa martírio, não precisa holocausto, não precisa
o sacrifício de seres para agradar a um Deus que não é punitivo, um Deus que nos dá a liberdade de escolha. Então, realmente é muito gratificante os ensinamentos da doutrina espírita e realmente nos convida, né, a essa sintonia, né, esse nivelamento, quanto melhor, quanto maior entre os dois corpos, né, o físico e o espiritual. Como devemos cuidar do corpo e do espírito para estabelecer o equilíbrio entre ambos? Do corpo, cuidamos segundo as normas de saúde e higiene de que dispomos e que nos é dado conhecer. Do espírito, segundo os postulados do Evangelho, que nos estabelece a medida do nosso comportamento diante da vida. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Interessante. E como buscar, afinal, a perfeição, né? Esse equilíbrio entre o cuidado do corpo e da alma. Através das reformas, porque fizermos passar o nosso espírito, impondo a ele, isso sim, e não ao corpo, duras privações, no sentido de dominar o orgulho e todas as mazelas que ainda lhe são características. Esse, o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Do infinito de cintilações, por fim de amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Preserva de mim mesmo, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimir nossa dor com Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora pedir a cada um dos irmãos que queiram colocar os nomes
para vibrações e depois a Olga faz a nossa prece. Vamos a Olga. Por favor, Olga, a sua prece. Vamos envolver todos esses nossos irmãozinhos, encarnados ou desencarnados. A esses que foram citados, que o Mestre Jesus os envolva com a sua misericórdia infinita. Graças a Deus. Por favor, Olga. Pai amado, misericordioso, Jesus, nosso Mestre, se conosco. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, com amor no coração, com a fraternidade entre nós, para podermos, Senhor, emitir energias, fazer o nosso estudo, aprendizado, e dedicar a vários e vários irmãos que têm necessidade, a luz do vosso amor e a energia de tratamento que podemos e temos oportunidade, em vosso nome, de enviar. Agradecemos aos nossos irmãos da Espírita do Eurico, irmã Sheila, Miyazaki San, e a todos os outros. Doutora Mariane, obrigado. E pedimos a todos vós que podeis fazer o tratamento, o atendimento de amor a todos esses irmãos citados e a esses que estão ligados a este trabalho, ligados à nossa Casa do Caminho, para que possam receber aquela energia magnética potente, cheia de amor, principalmente as gotas de amor de Nossa Senhora no coração de todos eles. Para que possam, Senhor, fazer a cura da sua dor do corpo e da sua dor da alma. E que consigam, com a fé, aquele grão de mostarda, transmutar o seu interior e conseguir o encontro convosco, Mestre amado. Porque sabemos que aí, o interior de cada um desses irmãos iniciará seu tratamento. Pedimos também, Senhor, misericórdia, paciência no coração dos diabéticos. Que durante o sono do corpo eles consigam ir para as palestras no plano espiritual, mas que não sejam revoltosos, Senhor, que consigam entender a necessidade de aprender. Deixem o orgulho de lado e vejam que estão comandando vidas e vidas, e que a responsabilidade de muitos atos é a luz de nosso Senhor, daquele coração que bate por todos, e aquela energia de Deus Pai recaia sobre todos os locais de gerenciamento dos mundos, dos países, para que possamos, Senhor, com mais tempo, ter a melhoria da nossa vida comunitária, da nossa vida conjunta. Eles consigam entender que o orgulho e o poder não vai quando a gente desencarna. O nosso aprendizado não é através desses pecados capitais. Principalmente se pegar o que não é seu. Se sentir poderoso e cheio de bem, mas de algo que não lhe pertence. A cobrança divina é grande, sabemos. E que eles consigam entender, Senhor, para dirigir melhor cada pequena cidade, cada grande cidade, cada estado, e o nosso país, e os países do mundo. E que essa vacina, a vontade de ganhar o poder através delas, seja diminuído no coração de cada dono desse laboratório. Eles sintam que com isso poderão, sim, melhorar e salvar vidas que precisam ser determinadas na sua evolução. Que essa ganância seja reduzida
Mas para isso, sabemos, eles precisam ser encaminhados para as escolas durante o sono do seu corpo e acompanhado dos nossos soldados da paz. Mas que o que ouvirem ali fique guardado no seu íntimo, para que eles vejam os erros e consigam sentir o errado. E agradecemos também, Senhor Jesus, irmã veneranda, a oportunidade de vermos os tratamentos de tantas pessoas que estão ligadas a este trabalho. São trabalhos espirituais maravilhosos, onde a gente vê que não é bem uma cirurgia, é a colocação de algo que tem uma energia, com muito amor, uma energia com caridade, com misericórdia, tudo dentro daqueles pequenos compartimentos, pequenos grãos, não é bem um grão, pedras dentro de cada um desses irmãos que estão sendo tratados. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, Senhor. E dizemos a voz, gratidão aos nossos irmãos da espiritualidade, gratidão a Jesus, gratidão a Deus Pai, esse misericordioso Pai, que nos guarda, nos protege. Graças a Deus. Em alguns pacientes, eles colocaram como se fosse um chip que emite radiação de queima de célula. Então, tem corpos em que ele está situado no fígado, dentro do osso, em vários gânglios. Isso é cada uma pessoa. Eu não vou citar só o tratamento como é feito. E tem um outro tratamento que também é um câncer, que ao invés de colocar, não sei se é um câncer, porque não é a pedra radioativa. Essa pedra radioativa, esse chip, foi colocado em seio, intestino, pé, osso, cabeça. Mas esse que eles colocaram, que congelaram vários locais no corpo da pessoa, era ectoplasma hipercongelado. Era como se fizesse o congelamento daquela alteração do corpo, da célula do corpo, para que eles possam analisar. E o laboratório de irmã veneranda está aguardando que hoje pela madrugada seja encaminhado para lá, mas primeiro ele foi congelado. E na minha cabeça, na cabeça da Geni, na cabeça da Eunice, da irmã da Eunice, tem um capacete. Eu acho que é mais para acalmar a gente, tá? Agora, nesse rapaz sobrinho da Eunice, a gente tem que pedir aos nossos amigos da espiritualidade que retirem os irmãos necessitados que estão ali provocando aquilo. Tá? Então, nós temos que pedir ajuda. A Zé Grosso, a Mãe Isabel, quem mais, gente? Que possa chegar nesses irmãos e os doutrine e os leve, encaminhe para um local onde eles possam ser, não é nem doutrinado, eles têm que ser ouvidos. Não tem aquele médium que fica ouvindo. Esclarecedor? Vai um médium esclarecedor. Então, mas eles querem falar. E alguns deles são amigos de outras encarnações. Então, o que a gente vai pedir, encaminhar, é que os nossos mentores espirituais o carreguem, os levem, para que eles sejam ouvidos por esses irmãos, ou médio desdobrado, não sei como, mas eles querem falar. E de lá eles vão ser encaminhados para a comunhão, que não tem outro lugar, na comunhão. Tá? É só isso, graças a Deus. Agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade,
essa grande oportunidade de estarmos reunidos em seu em nome de Jesus, em companhia da espiritualidade amiga, dos irmãos trabalhadores que cuidam da saúde dos pacientes. Hoje foi um dia maravilhoso, um dia de cura, um dia de esperança, um dia de esclarecimento, para que possamos fortalecer nossas almas, nossos corações, nossos corpos e seguirmos adiante na nossa missão, que é a missão de ajudar a nossos irmãos. Só temos a agradecer ao Pai bondoso e a todos os irmãos presentes e os que não puderam estar presentes, que nosso trabalho é um trabalho bendito em benefício de nossos irmãos. Esperamos que esta semana será uma semana de iluminação para que possamos superar os entraves que existem nas nossas vidas, na vida da sociedade, o sofrimento das pessoas, a doença das pessoas, as dores das pessoas, os hospitais lotados, as UTIs cheias, o temor pela doença, a incompreensão das pessoas quanto aos cuidados necessários. Como diz a explicação de hoje, como devemos cuidar do nosso corpo espiritual, da nossa saúde espiritual e do nosso lado material. Basta para isso seguir as regras sanitárias, a ciência, aquilo que nós temos conhecimento, que Deus nos deu do conhecimento. E no campo material, seguir os ensinamentos de Cristo. Nós não precisamos de muito para sermos felizes, para nos alimentar, para nos cuidar, para nos proteger do frio e não permitir que quantas pessoas passem fome, não tenham um lugar para se abrigar, lugar para dormir. É isso que nós temos que fazer, pensar nisso, para que, enquanto não existir desigualdades sociais, sofrimentos, ninguém será feliz, ninguém estará tranquilo. Só estaremos tranquilos o dia que realmente nossos irmãos tenham o mínimo necessário, a sua dignidade como pessoas, como seres humanos, como filhos de Deus. Estamos aqui nesse mundo para sermos felizes. E essa felicidade que nós procuramos, a tão sonhada e chamada terra prometida, que está dentro de nossos corações, de nossa alma, de nosso espírito, de nossa consciência. E assim dizemos hoje, agradecendo a Deus, invocando a espiritualidade, para que no próximo domingo possamos novamente estar reunidos neste bendito Evangelho virtual e a cada dia toma suas feições próprias. O Evangelho de apoio, de ajuda, de amor e de caridade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gostaria de agradecer o trabalho. Eu vou para mais uma sessão de quimioterapia na quarta-feira e que gostei muito do trabalho. Então, senti as boas vibrações e que dia 25 temos mais outra sessão de quimioterapia que eu estou passando por um câncer de mama, uma recidiva. Então, seja bem-vinda, querida. Pedrinha com radioativa. Tem só uma que é azulada, a maioria é de amarelo para o laranja. São 6 pedrinhas. Amém. Seja bem-vinda, Meimir, que tudo corra bem, muita força e coragem. Amém. Jesus está Verdade. contigo, viu? Nós estamos aí orando. Semana que vem tem mais, não se esqueça, viu, Meire? Boa semana! Boa semana a Fique com todos. Deus, gente. Cassiana, a semana que vem você também vai ter que falar, Cassiana. Não é só eu, não. Você está aí segurando. Você também tem que pedir a cruz, não é? Viu, dona Cassiana? Pois é. Fica quietinha aí. Maria Alice não deu nem boa noite. Estou com saudade. Boa noite, Maria Alice.